Mesa Redonda, no Empreenda Cast. Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa redonda do EmpreendaCast, Léo Ferreira. Fala, galera, tudo certo? Cristiano Barbieri. E aí, galera, tamo aqui. E Pavlos Dias. E aí, pessoal, beleza? Muito bem. O Cristiano é Head de Estratégia Digital, Inovação e Tecnologia lá na Sul América. E o Pavlos, Head de Inovação e Novos Negócios na Faber-Castell. Que eu brinco com o Léo, que é a empresa do Toquinho, cara. O Toquinho eternizou a Faber-Castell com uma música, né? Impossível não lembrar do Toquinho. Bom, para você aí, sonhador que tá ouvindo a gente, né? Quando falamos muitas vezes sobre inovação, lembramos das startups, né? Das empresas de tecnologia e dos negócios que já nasceram ágeis, né? Mas como que a gente implementa e desenvolve inovação numa empresa centenária, né? Como transformar as estruturas de negócio em organizações que tendem a ser mais conservadoras quanto às mudanças, né? No frigir dos ovos aqui, como é que a gente põe asa no dinossauro, né? Para ele voar longe e mostrar aí que também tem agilidade para tudo isso. Então a gente resolveu convidar dois feras para a gente falar desse tema. Sou suspeito para falar de um deles, né? Que trabalho direto e conheço o trabalho. Acho que o Léo também vai ficar suspeito em alguns momentos, mas a gente vai tirar o melhor de cada um. A gente faz uma troca então, né, Léo? Pra não ter acordo de cavalheiros aí, né? Exato. Muito bem. É legal falar pra todo mundo que essa mesa é um patrocínio da IVE Brasil. IVE com Y, VY. É a empresa que entrega as cápsulas de limpeza direto na sua casa. Com isso, você não precisa ficar carregando um monte de produto de limpeza. Você recebe mensalmente, limpa a sua casa, produtos orgânicos que não agridem o meio ambiente e, de fato, facilitam a sua vida. Você vai ter no máximo aí 4 frascos de limpeza e funciona lindamente. Se você quiser conhecer mais a empresa e contratar um mensal, é só usar o cupom EmpreendaIVE, que você tem um desconto. E já sai usando o Marcelo Ebert, que é o cara que a gente gravou um episódio com ele sobre economia circular, deu uma aula do que a IVE tá fazendo aí de bagunça no mundo e no Brasil, tá? Começando aqui sobre uma exposição do tema, né? A gente pegou uma reportagem na época que diz o seguinte: 55% dos executivos dizem que as empresas não inovam com rapidez suficiente. A pesquisa também da Bain Company foi divulgada pela revista Exame e ela também diz o seguinte: o crescimento de ferramentas para transformação digital deve crescer 40%. Em 2018 já falava isso, 2019 estourou. 2020 com corona então, hein? O Covid ganhou, né, os méritos da transformação digital, né? E a gente fala um pouco sobre metodologia ágil, né, que terá espaço em 79% das empresas. Já em 2017 já era um número que estava em crescimento e a gente sabe que isso é impossível não tocar nesse assunto, né? Muito mais do que buzzwords, do que tá rolando no LinkedIn, o que a gente sabe que quem faz inovação de verdade, quem tá vivendo a transformação. A gente queria começar perguntando o seguinte: o Pavlos primeiro, cara, rapidamente assim, como é que foi sua trajetória profissional para chegar na cadeira que você tá, da Faber, e carregar uma puxada aí de novos negócios que você tá ocupando hoje? Bom, cara, eu acho que eu tive o privilégio aí de ter uma carreira que não é tão comum, eu acho. Meu primeiro grande emprego, meu primeiro trabalho real, assim, foi como empreendedor, né? Então, quando eu entrei no meu último ano de faculdade, eu montei uma empresa junto com outros 5 colegas, e eram colegas da mesma turma. E a gente montou uma empresa focada em desenvolver tecnologia e conteúdo para educação à distância, né? Isso foi aí no 2004, 2005, então a gente está falando de um momento da história da internet ainda bastante mais simples do que ele é hoje, e especialmente se falando em educação à distância era alguma coisa ainda muito, muito incipiente, assim, e na época os nossos grandes clientes eram corporativos, então assim, as empresas usavam muito para treinamento corporativo, mas educação básica praticamente não tinha nada de educação à distância, e ensino superior estava começando alguma coisa também. Durante 7 anos eu fui empreendedor, e aí vendi minha empresa para uma empresa do mercado de educação, de produtos e serviços para o mercado de educação. E fiquei nessa empresa durante 6 anos, especialmente cuidando da operação brasileira da Blackboard, que é uma multinacional americana de tecnologia educacional. E aí no final do ano retrasado, fiz um curso em Stanford de empreendedorismo e inovação. E acabei conhecendo nesse curso um cara da Faber que me indicou para essa vaga que eu estou hoje de Head de Inovação.
Acho que eu acabei reunindo aí esses 7 anos de empreendedor e mais 7 anos de executivo e isso acaba me dando uma visão bem completa sobre o ecossistema. Profissão empreendedor, né? Agora você vai ver como as histórias são parecidas aí. Eu vou deixar o Cris falar. Vamos lá. Eu comecei muito cedo a trabalhar, né? Comecei a trabalhar com 14 para 15 anos, né? Na década de 90, eu tenho 45 anos, comecei a trabalhar no ano de 1990 como office boy. Naquela época não existiam os motoboys, né? Então o office boy era aquele cara que fazia pequenas entregas, fazia serviços bancários, andava de ônibus o dia inteiro pela cidade de São Paulo, né? Era uma empresa pequena, era uma indústria têxtil que me ensinou muita coisa. Eu tinha 14 para 15 anos, aí eu chegava, fazia os malotes muito rápidos. Essa empresa estava começando o início da informatização, né? Naquela época tinha comprado 2 microcomputadores e tinha um cara que estava fazendo os primeiros sistemas para controlar estoque, para controlar vendas, emissão de nota fiscal, e esse cara foi com a minha cara. E ele falou, vem cá, boy, que eu vou te ensinar um negócio, né? Naquela época não tinha Google, ele me deu um livro de linguagem de programação, na época era uma linguagem chamada Clipper, grande, era um livro gigantesco, e falou, lê esse negócio. E esse cara, ele começou a me ensinar a programação. E com bastante esforço e uma mega boa vontade desse cara que se chamava Maurício, um cara que eu tenho um mega agradecimento por ele, foi dali que eu comecei a minha carreira com tecnologia, né? Então, o resumo da ópera é com 16 anos eu já era programador, 18 anos ficou pequena para mim essa empresa, eu já fazia toda a informatização da própria empresa, que depois o Maurício acabou saindo de lá, e eles começaram a me indicar para outros empreendedores que se relacionavam com essa empresa. Então era uma indústria de tecido, ela me indicou para a fábrica que fazia cueca, ela me indicou para a fábrica que fazia tecido para tênis, para a fábrica que colava tecido na espuma, e eu levava tudo isso em paralelo. Com 19 anos eu fechei um acordo com ele e virei empreendedor também. Então eu montei aí o meu primeiro negócio com 19 anos, que era uma empresa de tecnologia. Na época eu vendia computador, instalava rede, fazia sistema, fazia meio de tudo. Trabalhávamos eu e meus 2 irmãos, né? E levei esse negócio 3 para 4 anos aproximadamente. Cheguei a ter uns 10 clientes, era entre 94 e 96 para 97, algo assim. Aprendi pra caramba, brinco que foi a época que eu mais aprendi. E tudo que eu aprendi naquela época eu uso até hoje, né? Nunca ganhei dinheiro, nunca cheguei a escalar o meu negócio. Aí na década do ano de 97 para 98, eu fui convidado pela Sul América para trabalhar como programador ou júnior, algo assim. Decidi aceitar o convite e ainda levei o meu negócio por uns 4 anos em paralelo, fazendo trabalhos à noite ou aos finais de semana, né? Até que um dado momento, quando eu comecei a ser promovido na Sul América, ficou incompatível e eu decidi focar. E hoje eu sou um empreendedor corporativo. Eu sou empreendedor numa empresa gigantesca, espetacular, que é um grande sandbox para a gente empreender. Eu brinco que pessoas com esse perfil transformam empresas de pouco em pouco, né? A Sul América é uma empresa de 124 anos, faremos 125 anos esse ano. Imaginem quantas vezes essa empresa já não se transformou para sobreviver 125 anos. E eu sou um desses atores com muito orgulho, carrego bastante essa bandeira e nos últimos 21 anos eu sou esse empreendedor corporativo dentro de uma grande empresa. Intraempreendedor, né? Se a gente tivesse combinado, acho que não tinha encontrado 2 intraempreendedores com tanta referência aí. Por isso que eu falei que as histórias se cruzariam do lance empreendedor. Muito legal. Leozinho, se a gente tivesse combinado, não ia conseguir, né, cara? Pois é, cara. Pô, que honra, né, ter essas 2 histórias aí com a gente. E só para pegar um gancho, né, que o Cris falou que a Sul América vai fazer 125 anos, para o pessoal que está ouvindo a gente ter ideia da história, né, dessas 2 empresas, a Faber tem quase aí 260 anos, mais ou menos. Então, somando as duas aí, né, as 2 empresas, a gente tem quase 400 anos de história, né? Então, dá para pensar tudo que as empresas já passaram, né? Ó, e é raro eu achar uma empresa mais antiga que a Sul América que não seja estatal. Meus parabéns, muito legal. Exato. É uma loucura, né? Porque a gente não só é mais velho, como a gente tem quase o dobro da idade, né? Tem mais que o dobro da idade. Exato, exato. Ou seja, é como se hoje estivesse nascendo uma empresa que aqui a 130 anos vai estar conversando com a Sul América. É. Tomara que tenha, né? Tomara que surjam empresas com essa longevidade. Mas só para o pessoal ter ideia de quantas, né, revoluções, né, e quantas transformações essas empresas não passaram e passam todos os dias, né? Espetacular. E aí falando, né, nisso sobre, né, evolução da inovação corporativa, não só, né, dentro da experiência de vocês, né, de carreira até então, mas dentro das próprias empresas, como é que vocês têm visto, né, a evolução da inovação corporativa no mercado brasileiro? Né, o que é que tem mudado do começo da carreira de vocês para hoje?
né? O que é que tem amadurecido, o que é que tem evoluído? Então vamos lá. As grandes empresas, historicamente, elas sempre foram drivadas para inovar baseados no conhecimento que ela tem dentro de casa, né? Então, se eu sou uma montadora e tenho aqueles perfis de engenheiros ou aquela linha de montagem, é muito provável que a inovação que eu leve para o mercado, ela seja numa quantidade muito pequena ao longo do ano e muito perto daquilo que eu tenho de know-how dentro de casa. Foi assim que, historicamente, as grandes empresas inovavam, né? Então, você tinha pequenas variações, salvo algumas exceções, daquilo que você já fazia. Hoje em dia, como a gente está vivendo talvez a maior mudança de comportamento do ser humano da história, onde o cliente é muito empoderado porque ele é muito informado, a inovação desse formato não serve mais. E com poucos cliques na palma da mão, ele tem opções. Então, se aquelas grandes empresas continuarem a levar algo que é mais do mesmo ou próximo do que ele já tem, o cliente vai embora. O cliente, com poucos cliques, escolhe um outro serviço bancário, escolhe um outro serviço médico, ele compra o produto de outra empresa e ele tem muita opção. Até para comprar um bem físico, um carro, ele consulta dezenas de vezes a informação sobre aquele carro. Então o cliente hoje ele é muito empoderado e ele tem muita opção. A inovação hoje em dia ela vem através de centenas de experimentações, milhares de experimentações. A velocidade mudou. Então não tem como você saber, vamos pegar o nosso negócio aqui, como a medicina vai ser feita daqui a 5, 10 anos. Não tem como a gente saber, né, como o serviço de seguro vai ser prestado daqui a 5 a 10 anos. E a gente sabe que ele vai mudar. Então, na prática, você tem que tornar a sua empresa uma máquina de experimentação, de forma que essa máquina de experimentação permita que você se aproxime do cliente, e se aproximando do cliente, você vai conseguir medir a temperatura e estar muito mais próximo dele. Com isso, a inovação vai chegar. Então, você vai experimentar 100 vezes para acertar 5 vezes, para acertar 10 vezes, para acertar 15 vezes, né? É isso que está fazendo com que as grandes empresas, centenárias ou não, tenham que pedalar mais rápido, tenham que decidir mais rápido, tenham que correr mais risco e tenham que experimentar muito mais. Há 5 anos atrás, quando a gente começou essa jornada de inovação, era mais difícil esse debate, era muito mais complexo. Por quê? Porque ainda não tinha esse senso de urgência todo da mudança, ainda não tinha essa questão toda da mudança de comportamento tão claro ou da transformação digital tão clara. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já vê que há o consenso. A gente tem que ser muito mais rápido, a gente tem que experimentar muito mais, a gente tem que ter uma cultura totalmente diferente. O nosso problema muito maior hoje é a escala. Como que eu faço mais rápido que o concorrente? Como que eu faço direito? Como que eu atraio os melhores talentos? Como que na prática a minha experimentação é efetiva? Né? É daí que vem a inovação. Então está se tornando mais fácil esse debate, porque há um consenso que há que se acelerar essa transformação como um todo. Já foi mais complexo no passado. Hoje esse discurso é muito mais fácil de ser feito do que foi alguns anos atrás. Muito bem. Bom, cara, depois dessa aula do Cristiano aí, eu acho que até fica difícil a gente estender muitos conceitos aqui, né? O que eu acho que talvez, trazendo para uma outra perspectiva, uma outra visão, o resultado do amadurecimento do corporate venture, vamos dizer assim, ele também está atrelado diretamente ao amadurecimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação como um todo, né? Na prática, isso é um aglomerado de vários players. Eu, por exemplo, comecei a minha startup aí em 2004 e naquela época não existia a expressão venture capitalist, né, cara? Não tinha dinheiro disponível no mercado como tem hoje. É a mesma coisa em relação a empreendedorismo, né? A gente até falava já naquele momento em empreendedorismo, mas startup de base tecnológica, do jeito que é hoje, experimentação rápida, ambiente SaaS, todas as facilidades que tem hoje não tinha naquela época, né? Então a gente está falando de um amadurecimento do ecossistema como um todo, que naturalmente acaba tendo um impacto também nas empresas, né? Se o ecossistema está se movendo mais rápido, se startups estão aparecendo a concorrer com as grandes empresas de uma maneira muito mais agressiva, isso move as empresas a acabar fazendo um movimento também mais fora do convencional para tentar equilibrar esse jogo, né? Então acho que o que eu enfatizaria realmente é isso. Eu acho que a gente teve aí nos últimos anos a explosão de ambientes como Cubo, várias outras incubadoras ao redor do Brasil, centros de empreendedorismo. A gente teve, obviamente, uma explosão de unicórnios, entrada de dinheiro estrangeiro para financiar startups no Brasil. Então, acho que tudo isso acaba reunindo fatores para que as empresas também comecem um movimento mais agressivo de inovação. Bom quem acorde para isso, né? Tem algumas que ainda estão adormecidas, mas
a grande parte tem acordado, né? Que justamente chegou o momento de mergulhar nessa, né? Aproveitando que você já tá com a palavra, cara, você tem o drive mais para novos negócios. O Cris já tem um driver mais de tecnologia. Você acha que isso tem diferença na hora de gerar e implementar inovação nas empresas? Cara, primeiro que eu acho que é importante eu fazer um disclaimer aqui, que a minha experiência, ela vem de ambientes que não são tão múltiplos assim, né? Eu tive uma startup durante 7 anos, depois eu tive durante 6 anos numa mesma empresa, e agora eu tô aqui na Faber faz 1 ano e meio, mais ou menos. Mas o que eu enxerguei nesses lugares onde eu tô é que eu acho que existe algumas diferenças sim. Eu não tô dizendo que não pode ser feito pela mesma pessoa e pela mesma equipe. Eu acho que em algumas situações pode sim ser feito e pode até ser vantajoso. Mas eu acho que também tem algumas características que eu acho que favorecem profissionais em âmbitos de inovação interna e externa, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu acho que o cara que vai direcionar a inovação para fora, como é o meu caso, e o caso do Léo aqui também, a gente tem que ter um drive mais de empreendedor e mais de vendedor, assim, né, cara? Uma coisa mais agressiva, assim, o negócio é gerar receita, então tem que ser um pouco faca na caveira, assim. Mas o cara que vai fazer inovação para dentro da empresa, o cara que vai cuidar de, por exemplo, sei lá, melhorar um processo do RH, ajudar a manufatura, esse cara que tá olhando para inovação, para melhoria de processo e eficiência, esse cara, ele tem que ter mais uma vibe de business partner, assim, sabe? Eu acho que ele acaba tendo resultados melhores quando ele consegue trazer as pessoas de maneira mais política para o lado dele, ele consegue fazer as pessoas entenderem que aquilo ali não é uma ameaça, mas sim uma coisa positiva, porque a gente tem muita resistência dentro das empresas. Então eu acho que para dentro da companhia, uma pessoa que tem um perfil mais conciliador, ele tem mais facilidade, eu acho. E para fora da empresa, para gerar novos negócios, eu acho que esse cara que tem uma vibe mais de vendedor, assim, mais empreendedor mesmo, no sentido mais comum da palavra, eu acho que ele acaba levando uma vantagem. Ô, Cris, a base tecnológica, você acha que é o grande diferencial pro protagonismo atual que a gente vive em inovação e transformação? Olha só, acho que depende muito do negócio da empresa, né? Tudo que se vende, o que se compra nos últimos anos tem se tornado cada vez mais tecnológico, né? Então pega um serviço bancário hoje. Olha a quantidade de bancos digitais que existem no mercado hoje, e você não precisa ir nunca numa agência. Você pega um serviço de seguros, a mesma coisa. Você pega um carro hoje está se tornando muito mais tecnológico. Olha o Tesla, o que tem feito em termos de valuation comparado com as empresas de manufatura. Obviamente tem casos e casos, né? Agora, a tecnologia tem feito uma tremenda diferença em qualquer indústria. Então, hoje é muito pouco provável que você tenha um produto extremamente inovador. Obviamente, não estou falando de 100% das indústrias, eu não sei como é no caso da Faber, por exemplo, mas é muito pouco provável que, no geral, você tenha algo extremamente inovador que não tenha tecnologia muito embutida sendo consumida pelos consumidores, né? Então, a tecnologia, sim, na grande maioria das indústrias, tem feito uma tremenda diferença. É por isso que o cunho tecnológico, a discussão tecnológica junto com a inovação tem ganhado muita força, porque as pessoas estão se tornando tecnológicas, né? Pega os nossos clientes, por exemplo, na Sul América, nós temos 8 milhões de clientes, são muitos clientes que cada vez mais se tornam tecnológicos. Então, como você vai levar uma inovação para esses caras que não seja extremamente tecnológica e integrada ao mundo que eles estão vivendo no dia a dia? Então, eu acho que cada vez mais a tecnologia, junto com a inovação, tem feito um par extremamente relevante, tem que ser discutida junto e tem que ser harmonizado, né? Mas existem indústrias e indústrias, né? Então, a indústria de utility, o cara tira, por exemplo, leva energia na casa das pessoas. Tem que chegar energia. O que vai fazer o negócio dele crescer é a energia sendo entregue na casa da pessoa. Mas se essa energia puder ser entregue, né, e ser consumida com meios digitais ou com meios tecnológicos, como, por exemplo, o Google faz com os termostatos extremamente sofisticados da Nest, por que não? Como que eu levo um utility que é algo um pouco mais tradicional, né, não tão tecnológico, virar algo extremamente inovador, chegando na casa das pessoas, né? Esse tipo de discussão tem ocorrido cada vez mais, entendeu? Na minha visão. Como eu falei antes, né, a minha vida empreendedora ela foi no mercado de educação à distância, no momento em que a educação à distância praticamente não existia. Então, essa pergunta sobre tecnologia ou não tecnologia, ela permeou muitos anos da minha vida nesse mercado de educação, né? Porque a pergunta era sempre, ainda na verdade, é sobre educação à distância versus educação presencial. A evolução que eu vi acontecer nesses anos todos e que eu acho que agora a gente está chegando num patamar cada vez mais final nisso, é que não vai existir em algum momento educação à distância versus presencial, vai ser uma coisa só.
Vai ter educação que vai ser presencial, mas vai ter vários elementos de educação à distância, ou vai ter um monte de educação à distância e eventualmente as pessoas vão se encontrar presencialmente. Então, é mais ou menos assim que eu penso em relação a isso que o Cristiano também falou agora. Tecnologia não é uma coisa em si, né? Ela é só mais um recurso que está ali e vai ser utilizado. É difícil imaginar inovação sem tecnologia, né? Mesmo no caso da Faber aqui, a gente praticamente não tem nada que não envolva tecnologia. Mesmo no caso dos produtos tradicionais, a evolução das tecnologias de produção, a evolução das tecnologias de análise de produto, de análise de componentes, isso tudo impacta diretamente na nossa capacidade de produzir coisas que são mais eficientes do ponto de vista de custo ou que chegam mais fácil na mão do consumidor. Então, eu acho que não tem como pensar a inovação sem olhar para a tecnologia. Acho que da Sul América eu consigo falar com muito carinho e paixão da companhia, que a gente vende seguro, né? A gente, na verdade, precifica o risco, mas a gente entrega saúde, né? Também tinha um mercado de auto, tem previdência, investimentos, e a Sul América está nesse mercado. Acho que a primeira policy da Sul América há 124 anos atrás foi uma policy de seguro de vida. Certo, Cris? Certo, é isso aí. Muito bem. E a Faber-Castell, cara, assim, desde a hora que eu conheci o Léo e sabia que ele estava trabalhando lá, eu não consigo pensar outra coisa, que eu até brinquei com a música do Toquinho e o lápis de cor, mas, cara, o que a Faber tá fazendo atualmente? Dá uma explanada pra gente dos serviços e dos produtos que a Faber entrega hoje no Brasil, pra galera ter uma atualizada do que essa empresa tá fazendo pela gente, né? E onde fica a matriz da Faber. Legal. Essa história é um pouco longa, mas de maneira bem sucinta. A Faber é uma empresa que surgiu na Alemanha e até hoje ela é uma empresa familiar. Então acho que isso é uma coisa que todo mundo conhece a Faber, mas isso é uma coisa que eu acho que pouca gente sabe. Faber-Castell é o sobrenome da família. Até alguns poucos anos atrás, o presidente da Faber-Castell era o Conde Faber-Castell. Depois que ele faleceu, a Condessa Faber-Castell assumiu o negócio, mas como presidente do conselho, e a gente passou a ter pela primeira vez na história um presidente de mercado. Quando a gente pensa em Faber-Castell no Brasil, a gente está aqui há mais ou menos 90 anos, e a nossa sede em São Carlos, no interior aqui de São Paulo, é onde fica a maior fábrica de lápis do mundo. A gente produz lá mais de 2 bilhões de lápis por ano. E então tu tem todo o direito do mundo de pensar no Toquinho, no lápis de cor da Faber, quando tu lembra da nossa marca. Mas a gente tem mais outras 3 sedes aqui no Brasil, uma em Manaus, que produz principalmente os componentes plásticos, então o corpo da canetinha, enfim, algumas embalagens, esse tipo de coisa. E a gente tem uma floresta que fica em Prata, Minas Gerais. A gente produz 100% da madeira utilizada nos nossos lápis, então a gente tem diversos hectares de floresta lá em Minas Gerais e a gente extrai e trata a madeira lá e depois envia para São Carlos para a produção do lápis. E por último a gente tem a nossa sede aqui na Vila Olímpia, que é onde fica a diretoria, ficam algumas áreas como marketing, vendas, inovação e algumas outras coisas ficam aqui também. Legal. E 5 anos atrás, quando a gente começou a desenvolver toda essa coisa de inovação e tal, a gente teve todo um caminho que foi primeiro encontrar qual é que era o real propósito da empresa, né? Para a gente começar a inovar mais longe do core, a gente tinha que deixar de ser uma empresa que faz algo para uma empresa que é algo. A gente sempre soube que a gente fazia lápis. A gente precisava entender o que a gente era de verdade, né? E aí a gente fez um trabalho bem grande em volta disso. E depois de muita discussão e estudo com parceiros como clientes, fornecedores, enfim, vários stakeholders, a gente entendeu que as pessoas, quando elas olham para a Faber, elas pensam em 2 coisas. Elas pensam em qualidade e elas pensam na infância, né? Nessa coisa gostosa da lembrança da Faber-Castell. E aí, cara, quando a gente explorou mais essa coisa da infância, dessa nostalgia gostosa, de por que as pessoas amam a marca, né? A gente entendeu que isso está ligado à criatividade. Quando as pessoas lembram de pegar um material da Faber e criar alguma coisa a partir disso, é que elas têm esse sentimento gostoso na cabeça delas. Então a gente abraçou essa coisa da criatividade e passou a ser missão da empresa a nível global, despertar a criatividade das pessoas. Então isso é o que a gente é, né? E aí o que a gente é o que define também o que a gente vai fazer daqui para frente. Então a gente começou há 5 anos atrás e vai continuar fazendo isso, é buscar todas as maneiras que a gente puder de tornar as pessoas mais criativas. Se isso for através de lápis de cor, se for através de canetinha, ou se for através de outras coisas, é isso que a gente vai fazer. E o que a gente tem feito, né? A gente teve algumas iniciativas que surgiram, algumas, como o Cristiano falou muito bem, algumas ficam pelo caminho, né? A gente faz um monte de coisa e acerta em algumas, mas as que deram mais certo e persistiram são a nossa plataforma de cursos online, que o Léo toca, inclusive, aí. A gente tem uma plataforma de cursos para desenho e pintura, que atende tanto crianças quanto adultos. Essa plataforma de cursos online ela já surgiu a partir de uma demanda que a gente criou através de uma plataforma de artistas. A gente criou inicialmente uma plataforma chamada Inspirarte, que reunia artistas e entusiastas de arte, e esses caras começaram a pedir mais coisas. E uma das coisas que eles pediram foi cursos online, por isso que a gente fez a plataforma de cursos online. E a outra coisa que eles pediram
foi que a gente tivesse uma loja que vendesse materiais para desenho e pintura que às vezes eles tinham dificuldade de encontrar, principalmente materiais mais sofisticados para quem faz arte mesmo, né? Para quem produz arte. Então a gente também tem uma loja e-commerce chamada Inspirarte, que vende não só Faber-Castell, mas diversas outras coisas ligadas à arte. E, por último, a gente tem toda uma linha de produtos e serviços ligados à aprendizagem criativa, que tem a ver com o fato da gente entender que as crianças são muito criativas e ao longo da vida elas vão perdendo criatividade. Então a gente fez um estudo junto com o pessoal do MIT e desenvolvemos essa metodologia chamada aprendizagem criativa, que é para potencializar e desenvolver a criatividade especialmente em crianças. E para entregar isso para as crianças a gente tem 2 métodos. Um que é um espaço de criatividade e inovação, que fica no Marketplace aqui em São Paulo, que é um espaço que recebe crianças de escolas durante a semana e crianças com os pais no fim de semana. E também a gente tem uma outra iniciativa que é o Programa de Aprendizagem Criativa, que a gente vende para as escolas. É uma metodologia de ensino que a gente implanta nas escolas para ajudar as crianças a se tornarem mais criativas. Muito Acho legal. que isso resume um pouco do que a gente tem feito aí. Bastante coisa, né? Eu tava com a cabeça aqui só dos lápis de cor e a música do Toquinho o tempo todo, mas a gente sabe que tem muito mais por trás. Eu brinco sempre com o Léo. Eu queria ouvir de você, né? E deixar registrado aqui o tanto de coisa bacana que tem. Uma empresa que eu respeito há tanto tempo e acho que tá na vida de todo mundo aqui, impossível não ter. Com a vinda da pandemia, a gente tomou a decisão de liberar os cursos online de maneira gratuita, né? Então, a gente está com esses cursos livres aí. A gente não sabe bem até que dia vai, mas com certeza vai mais alguns dias aí. Então, quem estiver ouvindo aí quiser tentar acessar lá e acessar gratuitamente para experimentar um pouco do que a gente tem feito na área de inovação, será bem-vindo. Que legal. Boa, eu vou colocar isso no post e com certeza a galera vai acessar. A galera gosta de testar tudo que tá rolando e manda feedbacks também direto pro Leozinho, o que tiver de bom e de ruim também. Muito bem, a Fit Anywhere é uma das empresas que apoia aqui a Mesa Redonda e ela oferece um aplicativo para você que está no hotel ou você está na academia do seu condomínio e você consegue usar o Fit Anywhere para malhar e fazer um scan dos aparelhos que tem dentro da academia do seu condomínio. A Fit Anywhere também, em meio à pandemia, liberou o aplicativo com exercícios mais fáceis, você não precisa de aparelhos, e o Pedro tem oferecido para todo mundo que quer testar. O Thiago, que é nosso editor, ele usa bastante para fazer os treinos e recomendo bastante. Então, acessa lá tanto nas lojas da Apple quanto do Android, Fit Anywhere. Ela pode ajudar você aí a ficar marombado em meio à pandemia. Bom, gente, vamos lá. Tanto o Cris quanto o Pablo comentaram um pouquinho, né, o que é que cada empresa vem fazendo, mas queria, né, aprofundar um pouquinho, né, em linhas gerais aí, quais são as estratégias, né, que vocês têm adotado em cada uma das empresas para implementar a inovação, né, tanto na Sul América quanto na Faber. Cris, se você puder começar, seria um prazer. Para mim é o seguinte, né? Esse assunto inovação, ele se liga num negócio chamado transformação digital ou transformação de comportamento. E esse assunto chamado transformação digital, ele só funciona quando ele é ligado na estratégia da empresa. Na Sul América, 3 anos atrás, a gente refez a nossa estratégia. Normalmente a gente olha para a estratégia aí 3 a 5 anos para frente, e nessa nova estratégia saiu que um dos direcionadores que a gente tinha que fazer é acelerar a nossa transformação digital como um todo. E isso gerou um plano de transformação digital que a gente fez de uma forma muito bem estruturada. Para fazer esse plano de transformação digital, para você ter uma ideia, eu, presidente, e outro vice-presidente nosso, que é o Antunes, a gente visitou 10 startups nos Estados Unidos, a gente ficou 2 dias dentro da Amazon, justamente para sentir o cheiro do que significa uma empresa de fato digital. Para sentir o cheiro, como que essas empresas digitais, sejam as startups ou sejam as empresas de fato, os mega competidores de tecnologia, como eles pensam, como eles agem, como que eles são tão inovadores, seja a Amazon como uma empresa com 500 mil funcionários ou seja uma startup digital com 50 a 100 funcionários. E esse nosso plano foi um plano muito bem estruturado que tem 4 a 5 pilares aí. Os principais são: todo lugar que eu toco o cliente, eu tenho que levar a melhor experiência digital. O cliente da Sul América hoje, ele não me compara mais só com a Mil, com o Porto Seguro, com o Bradesco. Ele me compara com o Nubank, ele me compara com o Uber, ele me compara com o Airbnb, ele me compara com o Rappi. Ele quer esse mesmo tipo de experiência. Então, na prática, você levar a melhor experiência digital é o que transforma e encanta o cliente. O segundo grande bloco é o nosso bloco de um uso intensivo de dados, que esse dado consiga gerar insights diferentes. Então, o que o Waze faz em termos de capacidade de processamento, o que o Netflix faz
na tua casa que aquela máquina de sugestão funciona e cada vez você usa mais as sugestões deles, isso chama-se Advanced Analytics. Esse tipo de uso avançado de dados é algo extremamente importante na nossa estratégia. O terceiro bloco é o bloco da inovação. Você não faz mais a inovação com poucas apostas ao longo do ano. Você faz a inovação através de milhares de apostas ao longo do ano. Esse bloco da inovação é algo extremamente relevante, um grande bloco onde você experimenta muito. E isso está muito ligado com o último pilar, que é o bloco de cultura. Você só faz isso na hora que você tem uma empresa com a cultura digital. Mas como que eu mudo de uma seguradora que no mundo é mais tradicional e lenta para uma empresa digital que decide rápido, as pessoas topam risco, experimenta muito? Por que eu estou explicando tudo isso? A inovação vem de todas as pontas. A hora que eu estou mexendo na experiência do cliente, através das nossas squads, vem inovação dali. Porque o time é autônomo, o time busca experimentar e o time consegue, medindo muito e usando dados do que o cliente nos autoriza, a gente consegue pensar em inovação dentro da jornada. A inovação também vem do uso intensivo de dados. Quanto mais dado eu tenho, quanto mais dado eu uso, quanto mais sofisticação eu tenho, mais eu consigo identificar que passos eu posso dar. Mais informação eu tenho para levar algo melhor para o cliente. Quanto mais a nossa cultura de experimentação permeia a empresa, mais apostas e experimentações a gente está fazendo. Quanto mais experimentações, mais inovador eu sou. E o último bloco de cultura também. A gente se permite ter intraempreendedores como o Gustavo, por exemplo, que é o nosso líder do escritório da transformação, É um intraempreendedor. É aquele cara que consegue, junto com a cultura da casa, que é uma cultura vencedora, levar essa discussão cultural muito forte para que uma transformação seja acelerada. Então, por que eu estou explicando tudo isso como pano de fundo? A inovação não vem de uma área de inovação com 10 heróis tentando fazer milagre. A inovação vem a hora que a gente consegue convencer a empresa inteira a ser mais inovadora. A hora que a gente consegue convencer a empresa inteira a levar uma experiência melhor para o cliente. E a hora que a gente consegue convencer a empresa inteira a usar dados ali no momento da verdade, no momento da decisão. Esse é o nosso plano. É nisso que a gente acredita. E esse plano está ligado na estratégia da empresa. Não é um plano do Cristiano, porque ele não funciona. É um plano de todos, liderado pelo presidente da empresa e apoiado pelo conselho de administração. Quando é parte da estratégia da empresa, se torna algo muito mais forte, algo muito mais revolucionário, entendeu? Bom, ouvindo tudo que o Cristiano falou, eu acho que na Faber a gente está ainda um passo atrás do que tudo isso que a Sul América está fazendo, Primeiro que eu acho que é importante colocar em perspectiva, A gente é uma empresa alemã, industrial, familiar e de 259 anos. Então, realmente fazer mudanças aqui é um processo gradual, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Mas essa área de inovação começou faz 5 anos e claramente a gente teve resultados muito interessantes nesse tempo. E eu acho que hoje a nossa diretoria é uma diretoria que está muito aberta e entendendo o papel da inovação. Eu acho que esse era o grande objetivo de quando tudo isso começou. E agora a gente consegue ter uma discussão muito mais alto nível do que se tinha algum tempo atrás. Quando a gente fala em estratégias, acho que entendendo um pouquinho disso, quando eu cheguei aqui na Faber um ano e pouquinho atrás, a área de marketing ela era junto com a área de inovação. Então, a gente tinha uma diretoria única para marketing e inovação. E embora isso tinha algumas vantagens, obviamente também tinha algumas desvantagens, Porque imagina que o marketing de uma empresa do tamanho da Faber-Castell, ela absorve muita da energia do departamento quando ela está junto com a inovação, E aí no final do ano passado, início desse ano, a gente tomou a decisão de separar as duas áreas. Então agora a área de inovação tem uma diretoria específica para isso e a gente vai intensificar cada vez mais esse objetivo de realmente ser uma área de novos negócios. Então tem várias iniciativas de negócios mais longe do core ou com canais muito diferentes que estavam distribuídas entre outras áreas e que a ideia é que a inovação também absorva isso e seja realmente esse hub de novos negócios para inovação. Eu concordo 100% com o que o Cristiano falou sobre que o estado da arte é quando a empresa inteira está numa única sintonia, num único mindset e que a inovação vem de todos os lugares, Isso eu acho que é realmente o estágio que todo mundo quer estar. Para tudo isso tem um começo, Então eu acho que o nosso começo aqui a gente entende que tem que ter essa área que realmente vai puxar isso, vai ser o grande advogado e vai tentar contaminar as outras áreas o máximo possível. Eu acho que a gente já fez muito isso, A área de marketing, obviamente, já está muito mais próxima disso, porque fez parte junto com a área de inovação durante muito tempo. Eu acho que algumas outras áreas têm se mexido de uma maneira muito interessante. A gente viu a criação de um comitê de inovação específico dentro da área de manufatura, por exemplo, dentro da área industrial, com um olhar bem interessante. Então, acho que a gente está conseguindo, sim, aos poucos contaminar. Eu acho que a maior prova disso é que, algum tempo atrás, o presidente da Faber, Marcelo Tabac, ele chegou para mim e falou: olha, cara, eu queria que tu fizesse uma apresentação sobre o que tu está fazendo na área de inovação para o Conselho Fiscal.
Daí eu falei, pô, legal, vamos lá, né? Só que para quem não sabe, o conselho fiscal de uma empresa é a galera que analisa as contas, né? Então, é basicamente um monte de senhores, contadores e economistas e administradores da velha guarda que estão ali para olhar, cara, preto no branco, as contas da empresa. Então, pensando de maneira popular, seria a galera mais Caxias possível, né? E aí eu fiz uma apresentação bastante grande para eles sobre o cenário de venture capital no Brasil, o cenário de startups, de inovação corporativa. Falei sobre casos de empresas que eu visitei, que eu conversei, enfim, falei muita coisa com eles. E aí no final, cara, a resposta deles foi, cara, animal. Acho que a gente tem que fazer isso mais rápido, inclusive, e a gente está aqui para analisar o risco das coisas, e o maior risco que a gente tem aqui é de não fazer isso. Se a gente não fizer inovação, a gente está correndo um risco muito maior do que perder dinheiro com inovação. Porque ficar no status que a gente tem hoje de empresa, o que a gente tradicionalmente tem nesses 260 anos, e não inovar e não seguir para um patamar maior, esse é o maior risco que a gente pode correr. Então esses caras que estão lá para ser os mais Caxias, porque eles pensam no risco, para eles entenderem que a gente tem que fazer inovação justamente para diminuir o risco de perpetuidade dessa companhia. Animal. Muito bom. E aí, aproveitando, Pablo, você comentou sobre isso, né? Esse é um cenário que eu acho que nem todo mundo encontra nas suas empresas, né? Uma área com esse perfil, né, ser tão aberta nesse momento para esse tipo de conversa. Quais são os grandes desafios, né, de implementar e desenvolver a inovação em empresa com as características da Faber? Como você falou, né, uma empresa industrial com 260 anos, alemã, então com certeza é um cenário difícil de implementar isso. Quais são os principais desafios que você e o time que veio implementando isso desde então tem enfrentado? Cara, eu acho que é bem fácil imaginar quais são os principais desafios, assim. Eu acho que o primeiro grande desafio é que existe, e que não é só nós, eu acho que quase todas as empresas têm esse desafio, e não é à toa que Clayton Christensen imortalizou isso no livro Dilema da Inovação, é que as empresas que estão muito estabelecidas no mercado, que são líderes daquele mercado, elas têm muita dificuldade em sair dessa zona de conforto e buscar inovação. Essa é a tradicional história e se repete over and over, né? Então, acho que esse é realmente o nosso grande... É menos hoje, mas foi sem dúvida nenhuma a nossa maior dificuldade no começo. A Faber é uma empresa líder mundial em material escolar. No Brasil, a gente é absolutamente líder. As pessoas têm até dificuldade de imaginar quem é a segunda marca, né? Se eu perguntar para vocês, fala aí uma outra marca de material escolar, as pessoas às vezes têm dificuldade de lembrar. Não conheço. Isso acaba deixando a empresa numa zona de conforto, né? E além disso, a Faber ainda tem um outro porém, que a gente é muito saudável. É uma empresa que trabalhou muito nos últimos anos para se tornar eficiente, e hoje é uma empresa que gera um caixa muito saudável, é uma empresa que deixa uma margem muito saudável. Isso é muito bom, mas isso também gera uma zona de conforto alta, né? Então, conseguir quebrar essa barreira da liderança, a barreira dessa zona de conforto de ser saudável, eu acho que no começo foi realmente as coisas mais difíceis. E entender que a gente tem que ir para uma inovação mais disruptiva e tal, acho que isso foi mais complicado. Mas ao longo do tempo, acho que a gente foi entendendo o nosso papel nisso, a empresa foi entendendo também os papéis do ecossistema como um todo, ao ponto de que recentemente a gente fez um investimento numa startup, um investimento minoritário numa startup. Então isso realmente foi um feito que eu acho que mostra o quanto a nossa diretoria está aberta, o quanto o nosso conselho está aberto, porque o conselho aprovou isso, e também o quanto a gente está realmente preparado para seguir esse caminho, fazer investimento em outras startups, mas ao mesmo tempo em que a gente também segue o caminho de produzir inovação internamente, né, a partir dos próprios recursos. Acho que os desafios são mais ou menos parecidos, né? Primeiro é o desafio cultural, né? O time que está ganhando vai se mexer por quê? Então tem sempre uma discussão de estar numa empresa saudável, todo ano cresce, bate recorde de lucro. Então tem uma discussão cultural forte de direção. Há sempre uma discussão de quão aberto a gente está para disrupção, né? Normalmente, se nós somos uma empresa estabelecida há muito tempo, que acredita nos seus valores, no seu know-how, a hora que você traz algo muito disruptivo, não é uma discussão fácil, né? Se o disruptivo vai vencer aquilo que está estabelecido ou se não vai vencer aquilo que está desestabelecido. Então é sempre uma discussão culturalmente ainda que não é fácil, mas a gente está evoluindo mês a mês, trimestre a trimestre, né? Quanto mais casos de sucesso a gente tem, mais a gente cacareja, mais a gente consegue convencer pessoas. E o último desafio é técnica, né? Know-how. A gente está fazendo coisas pela primeira vez, então a gente precisa de talentos diferentes que pensam diferente. E fazendo coisas pela primeira vez, você nunca tem muita certeza se a direção está correta ou não. Então, a todo momento, também a gente se pega pensando, precisamos fazer ajuste, não precisamos, resultado tá bom, resultado tá ruim.
o resultado das ações de inovação estão compensando ou deveria compensar mais? Toda vez que você faz algo pela primeira vez, tem uma certa discussão se você está na direção correta ou se tem que ajustar 10 graus para um lado, 30 graus para o outro lado. Esse tipo de discussão toda hora acontece. Então você vive a todo momento navegando num destino não necessariamente certo, né? A gente acredita, faz parte da estratégia, mas a todo momento a gente está tendo que checar se o vento está correto e se a bússola está levando a gente para um lugar muito melhor do que a gente estava antes, entendeu? Perfeito. Eu posso fazer um depoimento, fazendo um paralelo até com o tempo que eu trabalho na Sul América, o que despertou essa paixão, né? Quem conhece e acompanha o EmpreendaCast sabe o quanto eu falo da Sul América. Tenho orgulho de ser um intraempreendedor. Não estou falando isso porque o Cris está aqui, até porque ele já sabe e eu conto isso em toda a palestra que eu faço. Mas o lance cultural e essa disposição da Sul América em mudar, acho que é a coisa mais apaixonante para quem quer um desafio bacana de escrever até um livro, né? Como viver a transformação digital numa companhia centenária. Poucas pessoas conseguem escrever um livro desse. Quando a gente olha também para o que uma companhia do tamanho da Sul América quer entregar para o bem de um país, né, no Brasil, quando a gente fala de saúde, até o momento que a gente está vivendo com a pandemia, a gente tem um lance muito bacana que é você atrelar um propósito, né, do que você está fazendo, trabalhando naquela companhia. Eu costumo dizer também por todos os corredores lá que salvar a vida, e fazer um bem pro Brasil, acho que está muito alinhado ao meu propósito. E de alguma forma, tudo que a gente está construindo lá, a gente está salvando vidas também, né, e está construindo um país melhor. Acho que esse lance da disponibilidade da Sul América de querer mudar e de dar essa oportunidade para os talentos e para as pessoas que querem empreender lá dentro, né, construindo um propósito, ajuda demais, não só a atrair talentos, mas de fato, né, se tornar sempre uma companhia sexy para se trabalhar, para atrair talento e para estar sempre com um ajuste fino aí do vento, né, para onde a gente vai, sempre alinhadinho com todo mundo. Eu tenho isso por toda a história, né, eu tenho 15 anos de vida em relação com a Sul América, mas eu tive uma nova passagem agora nos últimos 5 anos. E eu posso dizer que essa foi a luz para que eu acredite tanto e trabalhar numa companhia que fala tão bem dela aqui nesse podcast para vocês. Esse que é o mais bacana. E também agora já curti a Faber mais do que nunca, agora apaixonado também pelo propósito e a virada numa companhia bicentenária. Muito Exatamente. bem. Indo pro tri. É isso aí, quase tricentenária. Deixa eu só fazer uma outra pergunta ainda nesse assunto, né, dos grandes desafios. Em relação à política empresarial, né? A gente sabe que em empresas muito grandes existe muita parte política, né, do relacionamento, tem com outras áreas, e inovação acaba eventualmente pisando em alguns calos, né? Talvez o pessoal que não esteja tão alinhado com esse propósito da inovação. E eu queria, né, ouvir a opinião do Cris e do Pavlos sobre esse ponto, né? Como é que é navegar, né, nessa parte política, e não a política no mau sentido, né, mas do relacionamento com outras pessoas que talvez não estejam com a mentalidade no mesmo momento, né, com disposição para fazer algumas quebras como eles têm feito. Eu vou começar respondendo. É uma ótima pergunta e vou remeter ao ser humano no geral, né? O ser humano, ele é político em todas as suas interações e, historicamente, a política sempre faz parte. E nas empresas é igual, né? Você não faz relacionamento, você não faz inovação, você não constrói nada sem a política. E uma área de inovação tem que saber conviver bastante com isso, né? Só que a inovação, ela busca construir algo novo, ela busca trazer produtos e serviços novos para diferenciar aquilo que uma empresa faz. E toda vez que você busca construir algo novo, você lida com o status quo. E o status quo, ele é de fato muito pressionado para que a mudança não ocorra, né? Todo mundo rema no geral, para que a mudança não ocorra, porque o novo, ele traz a incerteza, e a incerteza, o ser humano, no geral, ele luta contra. Então, você, para poder fazer as coisas acontecerem, seja no mercado, seja dentro de uma empresa, você tem que lutar bastante contra isso. Então, você tem que usar política, sim, você tem que achar aliados, ou o que eu chamo de Jedi, são as pessoas que estão abertas à inovação, e você tem que fazer bastante parcerias. Uma vez que a inovação acontece, que você mostra que é possível fazer mais com menos, é possível trazer o novo, e o novo não é esse bicho-papão, você consegue os parceiros e você consegue os aliados. E a hora que você consegue isso, você consegue resultados muito positivos. Então, aí você deixa de ter a luta contra e você passa a ter muito apoio.
né? Então, o cara que faz a inovação, ele tem que saber ter resiliência e ele tem que, principalmente, ter o que eu chamo de termoplasticidade. Termoplasticidade é quando você apanha, você se adapta e você continua, né? A resiliência, você volta no mesmo formato anterior. Na termoplasticidade, não. Você se adapta e segue, sem desistir. É isso que é importante nas empresas, né? Então, a mudança, você tem que ter resiliência e a mudança, você tem que ter a termoplasticidade. Bom, eu concordo em gênero, número e grau com o que o Cristiano falou. Eu acho que o papel do intraempreendedor nesse processo ele é fundamental. Quando eu olho para minha carreira, eu tenho certeza absoluta que eu só cheguei até aqui porque eu fui empreendedor antes. O comportamento que eu costumo ter no meu dia a dia, o tipo de comprometimento e tipo de energia que eu coloco nas coisas tem muito a ver com o que eu vivi lá como empreendedor, e eu tento atrair pessoas que têm esse perfil para a equipe, né? Então eu tento atrair pessoas que tenham tido ou experiências em áreas de inovação ou pessoas que tenham tido experiência empreendedora, porque eu entendo que isso realmente é um diferencial nessa área. Mas eu também acho que tem um outro caminho aqui que eu acho que é interessante ir. Eu acho que a área de inovação ela pode e deve se apoiar em argumentos técnicos também. Muitas empresas confundem um pouco da área de inovação com uma área de experimentação livre, o que eu não sei se concordo 100%. Acho que a experimentação ela é livre, mas tu tá ali para entregar um resultado, né? Então a gente não tá aqui testando alguma coisa ao bel prazer do acaso, assim. A gente tá tentando fazer com que isso gere resultado. Pode ser resultado em forma de receita ou pode ser resultado em forma de redução de custo, mas é algum resultado nesse sentido. Primeiro, eu acho que balancear em inovação estratégica, né, essas coisas que ajudam a companhia, mas talvez não de maneira tão direta, e balancear coisas que são de receita mesmo, né, inovação voltada a resultado financeiro, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esse balanço ele faz bem para a empresa, porque a área de inovação ela tem um papel de ser realmente o que vai drivar o futuro, mas ela também precisa ter um pezinho no presente. Eu acho que uma maneira importante de lidar também com essa política é entender que, por mais que a gente queira ter um pensamento muito empreendedor e intraempreendedor, a gente está dentro de uma grande empresa, e grandes empresas têm um modus operandi, então a gente tem que se encontrar no meio, eu acho. Não dá para querer ser super mega startup, porque isso não vai ser mais difícil de se conectar com quem está do outro lado, mas também não dá para se burocratizar 100%, porque daí perde totalmente a vantagem, né? Mas eu acho que tem maneira sim de se encontrar no meio. Então, fazer aqueles relatórios que às vezes é meio chato, fazer um acompanhamento mais detalhado de algumas coisas que às vezes é meio chato, mas que é importante para a empresa entender que essa equipe também é responsável e que ela está preocupada com o resultado no final do dia. Uma coisa que nos ajudou muito aqui na Faber, e eu acho que ajuda todo mundo que faz isso, é também esclarecer um pouco melhor dentro da companhia o jogo, né? Como é que a gente vai jogar esse jogo? Começa pela tese de inovação. Qual é que vai ser a tese da companhia? No que a gente vai investir, no que a gente não vai investir? E no que a gente vai investir em que formatos, né? Vai ter dos stage gates, como é que vai ser para a gente poder entrar no jogo, como é que a ideia passa de cada um dos stage gates. Eu acho que quando o jogo está combinado, esse jogo é combinado com a diretoria, eventualmente com o conselho, ou comitê de inovação, enfim, o que cada empresa tem, eu acho que tudo isso bem amarrado vai tornar mais fácil depois o caminho, né? Fica mais fácil depois trazer uma ideia maluca se tu tá encaixado nas regras que o jogo desenhou, do que trazer uma ideia muito disruptiva para um grupo que não acordou essas ideias antes e fica fácil deles vetarem. Criar regras claras e amarrar todo mundo nessas regras eu acho que ajuda bastante no longo prazo. Muito bem. Cris, os próximos passos que você enxerga para a inovação corporativa, qual rumo que ela vai tomar aqui no Brasil e o que você vislumbra para a Sul América? Deixa os seus contatos para a galera aí. Tudo isso que a gente está vivendo de pandemia, todo mundo trancado em casa e todo mundo caindo de cabeça no mundo digital, eu tenho uma certeza muito forte que o mundo vai ser ainda mais digital, o mundo vai ser totalmente diferente do que aquele que a gente viveu até fevereiro. Então a inovação vai ganhar ainda mais escala nas empresas, as empresas têm que estarem ainda mais abertas, aquelas empresas que não eram digitais têm que abrir o coração para o mundo digital, aquelas empresas que estavam muito mais no mundo tradicional vai ter que pensar totalmente diferente a partir de agora, porque o tal do novo normal ele já chegou e as empresas serão diferentes, ainda mais diferentes a partir de agora. Então tem que estar aberta para entender o que as startups estão fazendo, tem que estar aberto para entender o comportamento desse ser humano que viveu essa tremenda mudança nos últimos meses, tem que estar aberto para esse novo normal.
esse mundo novo em transformação vai ganhar uma escala nunca antes vista, tá? Falando um pouco aí dos meus contatos, meu LinkedIn é Cristiano Barbieri, né? Procura Cristiano Barbieri, Sul América vai me achar facilmente, tá? Cara, eu sou bastante otimista com esse negócio da inovação corporativa, assim. Eu acho que mais e mais empresas vão chegar no nível de maturidade que a Faber tá e, consequentemente, depois no nível que a Sul América tá, que eu acho que é um nível ainda além do que a gente está fazendo na Faber. Eu acredito muito em corporate venture capital. Eu gosto muito da ideia de empresas investindo em startups. Acho que isso é uma coisa que cresceu absurdamente no mundo todo nos últimos anos e aqui no Brasil ainda está engatinhando. Acho que tem bastante para evoluir. Eu acho que isso é importante porque a gente começa a ter mais oportunidade para as startups fazerem exits e a gente começa a ter um movimento de entender que, putz, eu posso inovar com 10 squads na minha empresa, mas se eu estiver investindo em 20 startups, pode ser mais barato do que eu ter 10 squads, inclusive. E pode ser que eu consiga uma coisa talvez muito mais disruptiva nessas 20 startups do que em 10 squads. Então eu acho que a gente vai diversificar mais, acho que a gente vai ter sim cada vez mais inovação interna dentro da companhia, mas eu acho que a gente vai ter cada vez mais também relacionamento com o ecossistema de startups. E eu acho isso espetacular, assim, eu acho que a gente tem mentes brilhantes no Brasil, acho que a gente tem uma capacidade única de olhar o mundo sob uma perspectiva difícil, assim, o brasileiro é um cara que consegue ter resiliência, eu acho que isso ajuda muito. Esse mercado todo começar a andar mais conectado, eu acho que vai ser bom pra todo mundo. Perfeito. Cara, tirando a minha rasgação de seda aí, né, Leozinho, com a Sul América, que eu deixei bem claro. Pois é, eu acho que seria justo se o Léo fizesse uma rasgação de seda aí pra Faber também. Claro. Episódio pesadíssimo, hein, Leozinho? Sabia que ia dar coisa boa aqui. Pô, fantástico, cara. Fantástico. Ouso dizer que sem demérito das outras, acho que essa foi uma das mesas redondas mais legais, cara, que a gente teve até então. Muito bom, muito Conteúdo bom. de altíssima qualidade. Convidados excelentes, prazer te conhecer, Pavlos. Deixo as portas abertas da Sul América pra você ir lá conhecer também o que a gente tá fazendo e a gente trocar bastante figurinha aí, que tem quase 400 anos de experiência pra gente tornar esse Brasil cada vez melhor e mais empreendedor, né? Eu até acho que eu já tinha adicionado o Cristiano no LinkedIn algum tempo atrás, se eu não tô errado aqui. O Gustavo, com certeza, eu adicionei faz um tempo já, mas o Cristiano, cara, eu até vou dar uma olhada aqui depois, mas eu acho que até já tinha te adicionado, Cristiano. E eu faço questão de conhecer um pouco mais detalhes mesmo do que vocês estão fazendo, porque realmente não estou sendo demagogo aqui, eu acho que vocês estão um passo à frente em algumas coisas, pelo que vocês falaram aqui hoje, e seria legal poder bater esse papo aí. Para você ouvinte que ficou até aqui, acho que deu para você entender aí que acho que a principal mensagem, né, que a gente fala da inovação é água mole em pedra dura, né? Eu acho que tem que bater e a gente consegue furar aí as barreiras e puxar a inovação, independente da idade da sua empresa. Se você é um intraempreendedor, se você entendeu que esse sapato serve para você, tá na hora de você ser protagonista, puxe, né, a transformação da sua companhia. O Cristiano e o Pavlos deixaram aqui bem claro o quanto o lance empreendedor é um diferencial para você puxar uma nova história para uma companhia. Então você que está escutando, se você está pensando em carregar e ser protagonista da transformação digital da sua empresa, acho que esse episódio deixou mais que claro que você precisa ser esse protagonista. Eu quero agradecer demais vocês, vou deixar todas as redes sociais, vou pedir também pro pessoal que quer entrar lá no nosso grupo no Telegram de empreendedores, é só pedir pelo Instagram, a gente manda o link, também vai estar aqui no post o link para você participar do Telegram, tem mais de 700 empreendedores que a gente tem conversado de tudo, arrumado sócio, CTO, CFO, e até validando os seus MVPs lá nesse grupo de empreendedores. Agradecer a todo mundo que apoia o EmpreendaCast lá no PicPay, @EmpreendaCast, no Padrim e no Patreon. Toda a grana que é investida e de apoio a gente converte em novos aparelhos, viagem e tudo que a gente tem para fazer aqui um bom conteúdo para vocês. De verdade, Leozinho, obrigado por mais essa parceria. Obrigado, Cris, Pavlos. A gente se vê na próxima sexta-feira. Valeu demais. Tchau! Crash Produtora.